A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos, irmãs queridas e amados do Senhor. A todos aqueles que amam a vinda do nosso Deus e a todos aqueles que querem entender o que é e o que foi a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Qual é a importância da salvação? Por que se fala tanto há anos e anos e anos e anos em salvação? O que é a maior promessa de Deus? Que é a vida eterna, a qual se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Muitas vezes nós vamos vivendo, vamos aos cultos, vamos, enfim, até lendo a palavra do Senhor, mas a gente não entende a profundidade da importância do que é a salvação em Jesus Cristo. Que grandeza é esta palavra? Que grandeza é esta promessa? A maior promessa de Deus é a vida eterna, a qual se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Que importância tem isso para nós, seres humanos que vivemos no planeta Terra? De onde viemos? Quais os sonhos e planos de Deus para conosco? Qual o sonho, plano e objetivo de Deus para com a humanidade? Por que Jesus veio? Por que ele teve que morrer numa cruz de braços abertos? Por quê? E o que isso significa de tão valioso para mim, que deve ser a coisa mais importante da minha vida, que deve ser o foco da minha existência, chegar no céu? O que é a salvação? O que é? O que significa? Qual o objetivo? O que serve para mim essa salvação? Amém? A gente não tem como ler toda a Bíblia agora, né? Mas eu quero ler 4 versículos específicos com você, que dão um resumo do início, do meio da história e do fim da história. E por que isso é tão valioso? Porque isso é a respiração, é o fôlego de vida da nossa existência, amém? Então, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 1, para a gente começar? Gênesis 1, versículo 1, diz assim: e que o Espírito Santo de Deus, ele abra o seu entendimento, para que você possa entender de uma forma frutífera, de uma forma que mude a história da sua fé, em nome de Jesus. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus. Aí Deus começa a fazer o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, onde ele faz o homem e a mulher, e o sétimo dia, onde ele descansa. Amém? Agora a gente corre lá para o meio da Bíblia, lá no Antigo Testamento, lá nos livros dos profetas maiores, Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, 33, que diz assim: esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Agora vamos um pouco mais lá para frente, já no Novo Testamento, na Nova Aliança, já no tempo das boas novas, da boa mensagem, lá no livro de Colossenses, lá Atos, Romanos, Coríntios 1 e 2, vai chegar Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. No capítulo 1, é um texto maior, vamos ler juntos? Colossenses, capítulo 1, no Novo Testamento, versículo 13 ao 22. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho
é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio de tudo, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no seu Filho. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do seu Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do seu Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E lá no versículo 6 diz: Este mistério foi mantido em segredo por séculos e séculos, gerações e gerações, mas agora foi revelado ao seu povo santo. Lá em Colossenses 2, versículo 14, diz: Ele, Jesus Cristo, cancelou o registro das acusações contra nós, os seres humanos, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais das trevas e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Guarde essa expressão, envergonhou-os publicamente ao vencê-los na cruz. Amém? E quando a gente vai lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, 12, diz assim: Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Espírito e a noiva dizem: Vem! Que todo aquele que ouve diga: Vem! Que quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida. Amém? Eu quero, de uma forma resumida, porque o tema salvação, ele inclui muitas coisas. Não é um tema para ser tratado em 40 minutos e 50 minutos. Mas eu quero ministrar uma explicação resumida, né? E estar à disposição de vocês, tá? Vocês podem colocar aí nos comentários, enfim, perguntas, né? Ou me procurar no próprio Zap pessoal, ou no comentário mesmo, da página aí no YouTube, perguntas mais específicas. Mas o importante aqui, eu quero mostrar a vocês, resumidamente, a logística da salvação, os temas pontuais da salvação, amém? Para que você entenda o que é a importância da salvação na sua vida, na vida dos seus amados, familiares e amigos, amém? Então Deus cria a terra e é praticamente consensual, não é geral, não é integral, mas é uma boa parte dos teólogos, que entre o versículo 1 e 2 que nós lemos, que Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre ela, o Espírito de Deus movia-se sobre ela, tá? Esse pairar não é parado, é um mover devagar, tá? O Espírito de Deus não estava parado, ele estava pairando, ele estava se movendo, com vigilância, com observação sobre a terra, tá? Que entre o versículo 1 e o versículo 2 pode ter havido um grande tempo de existência,
tá? Sendo isso ou não, eu sempre digo o seguinte, essas questões que a gente quer prescrutar, que a gente quer interrogar, que a gente quer entender, que não tem importância sobre a salvação, elas podem ser respondidas, podem ser vasculhadas, investigadas, enfim, podem ter vários pontos de explicação, mas se ela não interfere na nossa salvação, a gente não precisa perder tempo com ela, pelo menos agora não, tá? Então, se entre o versículo 1 e 2 houve bilhões de anos, ou não houve, isso não interfere no porquê, na razão da nossa salvação, ok? Então, Deus cria a Terra, cria dentro do seu universo, que é algo insondável, é algo que até hoje ninguém nunca conseguiu entender, chegar a todos os bilhões e bilhões de galáxias, enfim, e por aí vai, né? Deus criou um planeta Terra. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías que esse planeta não foi criado para ser vazio, nem ser um caos. Ele foi criado para ser habitado. Então, quando Deus cria o planeta chamado Terra, ele cria com uma intenção, a intenção de fazê-lo habitado. Habitado de quem? Bom, a gente vai falar primeiro da criação de Lúcifer, tá? Lúcifer não existe na Bíblia, a palavra Lúcifer, ele é um anjo de luz, portador de luz, tá? E por ter essa interpretação, dá-se o nome de Lúcifer, mas não há. O que a Bíblia deixa claro é que ele era um querubim ungido, tá? Ungido, querubim, alto hierarquia de anjo, tá? O maior hierarquia de anjo. Disse que ele estava no Éden, tá? Ele estava no Éden, e ele era um querubim guardião. Ele era um querubim ungido, quer dizer, capacitado, estabelecido, com poder, para guardar o Éden, tá? Para guardar ali o Éden. E ele andava entre belíssimas pedras. A Bíblia dita isso lá em Isaías, quais são as pedras, tá? Algumas são conhecidas, outras nem são conhecidas, tá? Ainda hoje pelo ser humano. E disse que ele tinha acesso ao monte de Deus, tá? Então, primeira coisa, que há também uma divergência teológica, tá? O que seria e onde seria o Éden? São duas perguntas. O que seria e onde seria? O Éden seria a própria terra, onde o querubim ungido foi capacitado, ungido, para ser guardião desse planeta, desta terra, e andava no meio de belíssimas pedras, era riquíssimo. A Bíblia diz que ele era de uma importância grande neste lugar, e de uma beleza, de uma inteligência e de uma grande riqueza. Então ele era um querubim ungido, capacitado, para ser guardião dessas pedras, desse lugar maravilhoso, que poderia ser a terra ou ser um lugar dentro da terra, tá? Éden significa paraíso, deleite, prazer, tá? Na língua hebraica. E na língua acadiana significa planície, tá? Que eram também uns descendentes de Sem, tá? Na interpretação. Então, a primeira coisa, Deus cria a terra e cria os seus dias. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? No sétimo descansa. Ele cria um anjo, um querubim, alta hierarquia, tá? Para cuidar deste local, da terra, ou da terra toda, ou de um local específico
dentro da terra, que seria o Éden. Tá? Nós vamos chegar no Jardim do Éden, calma. Vocês entenderam? Ele cria esse anjo para ou cuidar da terra, a Bíblia não deixa isso muito claro, era toda a terra, ou de um local chamado Éden, um pedaço da terra. Localização geográfica a nível de terra ou acima da terra, dentro do planeta. São coisas que a gente não entende muito, mas são suposições. E disse que ele tinha acesso ao Monte Santo de Deus. Esse Monte Santo de Deus pode ser acesso ao céu, ou ele era na terra, e o Monte Santo de Deus poderia ser o Éden. Vocês estão entendendo? A ligação é que Lúcifer tinha ligação com a terra. Então, ou ele foi colocado para guardar o planeta Terra, e o Monte Santo de Deus era o céu, onde ele sempre ia para dar satisfações, enfim, para dar o feedback, né, do que estava acontecendo nesse planeta Terra, ou era a Terra, e o Monte Santo de Deus, que ele tinha acesso, poderia ser dentro da Terra, o Éden, só que numa geografia espiritualmente falando, acima da terra chão, da terra planície. Amém? Então nós podemos ter os céus, podemos ter a terra, dentro da terra o Éden, ou podemos ter os céus, né, o universo, dentro do céu o planeta Terra, e o planeta Terra ser o Éden. Tá? Independente disso, a importância não é agora o Éden em si, mas é o que Deus vai fazer quando cria o ser humano. Amém? Então guarda aí, Lúcifer, o querubim ungido, querubim capacitado, era guardião deste planeta chamado Terra. Amém? Ele poderia estar guardando toda a terra, ou poderia estar guardando somente o Éden, ou poderia estar guardando toda a terra. O importante é que ele foi capacitado por Deus para guardar a terra, seja ela todo o Éden, ou o Éden fosse só um pedaço. Amém? Põe isso na sua cabeça. Imagina aí, vou repetir, um desenho onde você tem os céus, o universo, tá? Que é algo que o homem nunca chegou a compreender tudo, e você tem o planeta Terra. O planeta Terra poderia ser o Éden, ou, na maioria dos entendimentos, dentro do planeta Terra, você teria o Éden dentro desse planeta. Amém? Que Satanás, perdão, ainda Lúcifer, ainda estrela alva, ainda portador de luz, tinha acesso ao Monte Santo de Deus, que poderia ser no céu, da terra ele ia caminho direto no céu, para dar o feedback do que estava acontecendo, enfim, daquilo que ele tinha controle, que ele tinha direito, ou o Monte Santo poderia ser o próprio Éden, num lugar espiritualmente falando, no plano da terra, ou acima, no meio da terra. Amém? Isso também não interfere na nossa salvação. O que vai interferir na nossa salvação é que este anjo, ele tinha dado por Deus uma autoridade no planeta Terra. É isso que você tem que guardar. Amém? Bem, aí Deus vai e cria o homem. Lúcifer está lá, cuidando da terra. Deus já criou a terra, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, fez coisas belíssimas, animais, fez plantas, árvores, amém? Árvores, madeira, frutos. Vai guardando essas coisas pontuais. E Deus resolve, então, criar o homem. Deus cria o homem e ele resolve colocar um jardim. Lembre, ou ele tinha
a terra como o Éden e fez um jardim separado, ou ele tinha a terra, tinha um outro lugar geográfico chamado Éden, e dentro desse Éden ele colocou um jardim. O que é importante para a nossa salvação? Que esse querubim ungido, ele cuidava da terra. E ele então criou o homem. Tá? Ele criou o homem. E fez um jardim. Um lugar santo, um lugar de encontro, um lugar de prosperidade, um lugar de amor, um lugar de relacionamento, um lugar de saúde física, mental, emocional, espiritual, um lugar de plenitude da presença do Deus Altíssimo dentro dessa terra. Dentro dessa terra. Ele fez isso. Tá? E ali, ele colocou algo para provar o homem. Ele tinha todos os tipos de frutos e frutas, todos os tipos de alimentos, todos os tipos de coisas boas, maravilhosas, da sua boa, perfeita e agradável vontade. E ele criou 2 árvores especiais. Tá? O aspecto dessas árvores não nos interessa. Tá? Não nos interessa. Não interessa saber que árvore é de onde se produz a madeira, tá? E de onde se tira os frutos. Uma era a árvore da vida, a qual o Apocalipse vai dizer que ela continuará no céu e que ela é um simbolismo da presença física de Cristo, tá? Ela é um simbolismo físico da presença de Jesus, que é a árvore da eternidade, tá? Da vida eterna. E uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que também não nos importa saber qual é o tipo de fruto, se é um fruto que a gente conhece, se era um outro tipo de fruto, se o aspecto dela era de uma árvore comum, se era de uma árvore que nunca mais existiu, não interessa. O que nos importa saber? Que esta árvore do conhecimento e do mal, ela simbolizava uma desobediência a Deus se o homem fizesse uso do fruto dessa árvore. Por quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal daria ao homem a sua morte física. Então, uma era dando ao homem o fruto da vida eterna com Deus e em Deus. A outra era dando ao fruto ao homem da morte eterna, da vida sem Deus. Né? Porque era a junção do conhecimento da beleza, da maravilha, do que é viver em Deus, mas também a junção do conhecimento e da experiência de viver sem Deus, da morte eterna, da desobediência, da rebeldia, tá? Então Deus colocou isso para provar a fidelidade do homem, tá? Para provar se o homem seria fiel ou não a Deus. E por que Deus precisava disso? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para no ser humano dar a ele a sua vida. Até então ele tinha os anjos, mas os anjos nunca tiveram, não têm, nem nunca terão uma das maravilhosas características de estar em Deus, que é ter a sua vida, que é ter tudo de maravilhoso dentro de si, que é ser filho, quer ter o DNA de Deus, quer ter as coisas maravilhosas de Deus. Nunca houve nenhum animal, nenhuma planta, nada, nenhuma criatura, nenhum ser criado, nenhuma criação de Deus teria o seu DNA, teria a sua filiação. E o ser humano é o único que teria. Tá? Deus fez o homem para ser filho. Deus fez o homem para habitar com ele. Deus fez o homem para viver com Deus. A delícia da criação de Deus, o prazer da criação de Deus, a alegria da criação de Deus, foi o ser humano. Então Deus fez o ser humano com isso, mas Deus precisava, por questões espirituais no céu, coisas ocultas que a nós não nos pertence hoje entender, provar esse homem. Então, se ele provasse do fruto, independente de que fruto fosse esse, independente se era um fruto comum ou se era outra logística de fruto,
provar se ele ia desobedecer, se ele ia comer só da árvore da vida e de todas as outras, ou se ele ia optar pela árvore do conhecimento do bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava a morte eterna, a vida sem Deus dentro do planeta Terra e por toda a eternidade. Então, duas escolhas. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela demonstra uma escolha, um poder de decisão que foi dado ao ser humano, por ser filho, ser livre para decidir se queria viver neste planeta feito por Deus, das coisas boas e maravilhosas, dos sonhos bons e maravilhosos que Deus tinha, o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que há, de tudo que a gente nem conhece, ou se ele ia querer viver sem esse Deus e viver a sua própria sorte, pelo fruto dos seus braços, pelo fruto das suas obras, ou pelo fruto das obras de Deus. Então o homem teria que decidir. Quando ele provou do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele juntou dentro de si, por sua própria livre decisão, o bem e o mal dentro dele. Ele provou dentro de si e por toda a consequência, por toda a sua história, ele abriu a brecha, ele abriu o coração, ele abriu a porta da sua história para que o poder do mal, o poder da desobediência, da rebeldia, da morte, de tudo que é ruim, seja no corpo físico, seja na sua alma, seja no seu espírito, viesse sobre ele. Ele tomou a decisão, amém? Ele foi instigado, já agora, não mais Lúcifer, mas já agora Satanás, né? A gente conhece Satanás como o anjo caído, já agora por esse anjo, que era o guardião, que era o protetor caído. E aí entra uma questão muito interessante. Esse anjo ungido, querubim, guardião, ele caiu antes da criação do homem ou ele caiu depois da criação do homem? Não se sabe. Pode ser que, ao cuidar da terra e ver que Deus estava criando um lugar para colocar um ser humano, para criar um ser, que este ser teria vida e domínio sobre a terra, domínio sobre este anjo, e que este anjo seria somente um instrumento para guardar, ele estando no conselho do céu e vendo que o Pai, o Filho e o Espírito planejavam criar esse ser que moraria na terra e teria direito sobre a terra, e que ele então, que agora vivia na terra, ele teria que somente guardar esse ser, somente proteger esse ambiente, mas que esse ser teria poder até sobre ele, porque ele seria filho e não somente uma criação, um anjo, mas um filho com a vida de Deus. Ele tenha se rebelado, subiu ao Monte Santo de Deus e ali ele falou, não vou aceitar. Porque a Bíblia diz que, como ele tinha acesso ao Monte Santo, um belo dia achou-se maldade em Lúcifer, estou falando agora de Lúcifer, esquece, tá? O homem está lá, está criado lá, colocado no jardim, maravilhado, e Deus avisou a ele, não coma desta árvore do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, morrerás. Amém? Ponto final. Então, ele diz que ele quis estar acima do Altíssimo. Ele quis subir aos céus, no trono de Deus. Existe uma tradução que chega a dizer no trono dos deuses. Esses deuses não é que existiam vários deuses, nunca existiu. É o trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E que por causa desta rebeldia, dessa pretensão dele, porque ele se achou muito importante, ele se achou muito inteligente, ele se achou muito rico, ele achou que ele poderia ter autoridade sobre aquilo ali e ser maior do que Deus. Então ele sobe ao monte, se rebela contra Deus, e a Bíblia diz que Deus o atira no abismo. Deus joga ele no mais profundo abismo. Lá do Monte Santo, Deus joga ele e essa estrela cai. Jesus vai repetir dizendo que viu ele cair, né?
e ele é exposto aos olhos de todos. Lembra? Quando eu falei lá, quando nós lemos aqui que Jesus expôs na cruz do Calvário todos os poderes das trevas, esse anjo é exposto. E nesse tempo de rebeldia ele consegue levar mais um terço dos outros anjos que existiam lá. Amém? Ele pode então ter caído após a criação do homem, porque ele não aceitou que esse homem fosse dominar por ele, foi lá no céu, fez tudo isso e ele cai. Isaías 14 e Ezequiel 28 vai nos falar muito sobre essa situação de quem era esse querubim ungido. Tá? O importante é você saber que ele tinha o poder de um lugar, provavelmente era o planeta Terra, muito belo, muito rico de tudo que existia no planeta, de um lugar maravilhoso, e ele se sentiu de grande beleza, de grande inteligência, de grande sabedoria, de grande importância, e achou então que ele poderia dominar sobre esse planeta. Então pode ser que quando ele viu no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no conselho do céu, criando, né, na expectativa lá da sua criação, o Filho do Homem, o ser humano que seria filho de Deus e dominaria sobre a terra e dominaria sobre esse anjo, ele não aceitou e ele é jogado para a terra, e aí a terra se torna um caos, e aí Deus vem e recria a terra. Aí vem entre o capítulo 1 e 2 que eu falei uma diferença, Deus havia criado antes, agora ele recria de novo, porque agora ele joga Satanás e a terra se torna um caos, um abismo. E aí ele vai criar tudo de novo e vai criar o homem. Ou, depois de tudo criado, de criado o homem, criado o jardim, ele vai e se rebela. A verdade é que esse início da criação não temos um tempo cronológico. Não há, em nenhum estudo, um tempo cronológico sobre a criação. Tá? Nós não podemos entender se um dia foi um dia de 24 horas, ou se foi um dia, como diz a Bíblia, um dia é como 1000 anos para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia. Então, o que nós temos que saber de principal é: Deus criou os céus, a terra, o universo. Deus sempre existiu. Deus não se autocriou, não existe isso. Deus é um mistério. Tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus criou um planeta chamado Terra. Dentro desse planeta, ele cria um ser humano para ter autoridade sobre esse planeta. Tá? Provavelmente o querubim ungido, guardião, que andava no meio de tanta beleza e que tinha muita importância, muita riqueza, era o que guardava a terra. E quando Deus cria o ser humano, ele se rebela contra esta criação, tá? Porque ele entendia que a terra era dele. Tá? E aí ele se rebela contra Deus e ele cai. Pode ter caído antes da criação do homem? Sim. E ficou na terra e Deus faz o Éden e o jardim para o homem tomar de volta a terra. Pode ser, porque o planeta era de Deus e ele tomou. Legalmente falando, ele tomou porque ele se sentia no direito de tomar. Ou pode ter sido depois da criação do homem? Pode ter sido. Tá? Nós não temos como determinar esse tempo. Ou ele pode mesmo ter caído antes de toda a criação? Pode. Ou ele pode ter caído no meio da criação? Pode. O que nós temos que entender? Qual é o ponto crucial, digamos assim, pontual para a questão da salvação? Deus criou um planeta e esse planeta ele colocou um ser criado seu que teria a sua vida dentro de si, a vida de Deus dentro dele, para dominar sobre o planeta. E a briga começa aí, porque este anjo querubim ungido por Deus, que tinha tamanha importância, tamanha beleza, tamanha riqueza, tamanha inteligência, e que era guardião deste lugar,
e que tinha acesso ao Monte Santo de Deus, acesso ao céu de Deus, ou acesso ao Éden, também não sabemos, não interfere na nossa salvação, ele não aceitou. E ele tinha tudo a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como se a árvore da vida significasse o caminho do céu, o caminho de Jesus, e a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, significasse o caminho do inferno, o caminho da vida sem Deus, o caminho de obediência ao diabo. O que nós temos que entender é esse ponto, tá? Não tem como entendermos o tempo, a cronologia, não temos como entender a logística de como tudo isso foi feito, não temos como entender a forma física que tudo isso tenha, mas temos como entender que foi criado um planeta, colocado um ser para ser chamado Filho de Deus, e esse ser tinha autoridade sobre o planeta. A este ser, chamado ser humano, chamado Adão, homem do barro, homem do chão, homem do pó da terra, Adão significa isso, foi dado o poder sobre a terra. E ele tinha duas opções, livre-arbítrio, de optar por viver com Deus, de optar por viver sem Deus, de optar por Jesus, pela maravilha dos caminhos de Deus, pela salvação, pelo governo do Filho de Deus, ou optar pela perdição, pela podridão e pelo governo do rebelde, do anjo que achou que poderia ser alguma coisa, nunca foi, não é nem nunca será, e que estaria agora caminhando para o inferno debaixo do governo deste bicho, deste mal. Amém? Esse é o ponto que você precisa entender, tá? Por que precisamos de salvação? Por quê? Porque nessa história toda, entre a árvore da salvação, da vida eterna, entre a árvore da condenação, da morte eterna, entre Jesus, o Filho de Deus, entre Lúcifer, um anjo querubim, capacitado para guardar, proteger a terra, entre o céu e o inferno, entre a bênção e a maldição, entre para cima e para baixo, entre viver em glória com o Criador e entre viver em desastre com uma criatura, o ser humano se deixou ser enganado. Não sabemos quanto tempo gastou essa tentação, não sabemos quanto tempo o diabo demorou para enganar Eva e Eva enganar Adão, não sabemos esse tempo cronológico, quanto tempo durou, se foi 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, nós não sabemos, sabemos que foi uma investida pontual. Esse homem cai, esse homem escolhe por conhecer a maldade, por habitar dentro de si a maldade, por juntar a bondade de Deus com a maldade do diabo, por juntar a obediência com a desobediência, por se tornar um rebelde, por rejeitar o poder que ele tinha na mão de domínio sobre o jardim, sobre o Éden, sobre a terra. Entenderam? Este é o ponto inicial do porquê a importância da nossa salvação. Esta criatura que se tornou filho de Deus, perdeu a sua filiação, entregou a sua filiação, entregou a sua primogenitura em termos de criação, de filiação, para aquele que um dia enfrentou Deus e Deus o jogou do seu Monte Santo. Deus o expulsou da sua presença. E ele veio cair na terra, ele veio cair no abismo que a terra se tornou. E dentro desse jardim, ele entrou, ele conseguiu a entrada, as portas foram abertas, e este homem, então, entregou todo o direito dado por Deus sobre este planeta, como filho, como obra-prima das suas mãos, para este ser criado, que deixou de ser o portador de luz para ser o portador das trevas. Queridos, a cor preta, ela não é uma cor, ela é uma ausência de cor. A luz preta, ela não é uma luz,
ela é ausência de luz. Trevas não é trevas. Trevas é ausência da luz. Então, o inimigo de Deus, inicial, lá de cima, que era rico, bonito, inteligente, que tinha acesso ao monte de santo de Deus, perdeu a sua beleza, perdeu a sua riqueza, perdeu a sua luz, perdeu a sua inteligência, perdeu a sua vida eterna, perdeu tudo. Ganhou, como resposta à sua rebeldia, trevas, feiura, perturbação, angústia e como destino final o inferno, que depois de ir para o inferno, ainda será nos últimos tempos jogado no lago de fogo e enxofre, onde terminará a sua existência junto com os seus anjos caídos que se tornaram demônios. E o ser humano criado por Deus, o primeiro homem, o pai da humanidade, ele entrega todo o poder, toda a maravilha, tudo de melhor, a vontade boa, perfeita, agradável de Deus, que ele tinha na mão, que ele tinha como direito, a vida de relacionamento, de encontros, de plenitude com Deus, a sua saúde física, mental, emocional, a sua prosperidade, a sua beleza, o seu livre acesso ao Deus Criador dos céus, da terra, entrega tudo nas mãos desse ser. Ao obedecer a esse ser. Por isso que ele é chamado do pai da mentira. Jesus é o pai da verdade. Este ser é o pai da mentira. E ele se torna, então, com todas as consequências relativas à sua decisão. Lembre de uma coisa, em toda a nossa história, nós somos livres, livres para decidir, mas nós não somos livres das consequências de nossas decisões. Amém? Então você entendeu agora onde começa o porquê da nossa criação. Nós vamos terminar esse vídeo aqui, para que ele não fique muito grande. Vamos fazer uma oração e nós vamos continuar a segunda parte do vídeo. Amém? Fecha seus olhos onde você está. Pai, no nome de Jesus, nós estamos adentrando neste assunto que é o cerne da nossa existência, que é o porquê da cruz, o porquê da necessidade da salvação, o porquê do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Porque hoje servimos a Cristo, porque hoje precisamos servir a Cristo, porque hoje precisamos adorar a Cristo. Senhor, nós terminamos a primeira parte dessa história, a primeira parte do entendimento, Senhor, de tudo o que aconteceu com o homem, com o diabo, com o Senhor. Nós vamos agora para a segunda parte, mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, começa a fazer uma obra de convencimento, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque o homem pecou. Da justiça, porque Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, se fez justiça entre o homem, o ser humano, e Deus, o Criador. E do juízo, porque o juízo final é salvação para os que aceitam, creem e entreguem sua vida a Jesus Cristo, e condenação para aqueles que não aceitam, que rejeitam ao Filho de Deus e que continuam aceitando servir ao pai da mentira, que é o diabo. Jesus é o pai da verdade. Jesus é o dono da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, ninguém chega ao Pai. E Satanás se tornou o pai da mentira. Ah, Pai. E esses que o servem irão para o inferno, ao qual ainda será jogado no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que aceitam a salvação em Cristo, entendem o porquê da necessidade e amam a Jesus, entregam sua vida a Jesus, irão para a Nova Jerusalém, irão para o céu, para a vida eterna contigo. A árvore da vida, Jesus, versus árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás. Árvore da vida, bênção, céu, vida eterna com Deus, plenitude de alegria, de paz. Árvore do conhecimento do bem e do mal, inferno, deturpação, podridão, morte eterna, tudo de ruim, decomposição, tudo de ruim. Árvore da vida, ressurreição do corpo, vida eterna, a alma, o espírito com o corpo ressuscitado,
imperfeição, a árvore do conhecimento e do bem e do mal, a árvore da maldade, a árvore da decomposição, a árvore da morte, a árvore da dor, a árvore da separação eterna de Deus, a árvore guiada pelo diabo, o maior inimigo de Deus e da humanidade. Senhor, a árvore da vida versus a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus versus diabo. Vida eterna versus morte eterna. Bênção versus maldição. Céu versus inferno. Maravilhas, paz, alegria, perfeição versus imperfeição, podridão, tristeza, agonia. O que vamos decidir, meu Deus? É dado a nós o poder da decisão. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que são suave e leve. Para aqueles que desejam a bênção, as portas do céu estão abertas. As portas do coração de Deus estão abertas. Para aqueles que não querem a bênção, querem continuar na maldição, as portas do inferno, infelizmente, estão abertas. Quem decide é o ser humano. Ao ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, o Criador de toda a existência, foi dado o poder da decisão, o livre-arbítrio, porque ele tem a sabedoria, porque ele tem o conhecimento, porque ele tem o entendimento e ele tem o ensino para decidir se ele quer o amor ou se ele quer o ódio, se ele quer a alegria ou se ele quer a tristeza, se ele quer a paz ou se ele quer a perdição, a perturbação, se ele quer a salvação ou se ele quer a condenação. Que no nome de Jesus, todos que estão nos ouvindo, recebam da salvação. Ao completarem, Pai, o segundo vídeo, possam entregar a sua vida a Cristo Jesus e entrarem num voto, numa campanha de salvação pelos seus familiares, pelos seus amigos, por entenderem quão importante é a salvação. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja convencendo a cada um do pecado, do juízo e da justiça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Daqui a pouco a gente se vê. Daqui a alguns segundos de novo.